Maravilha, bora resolver um exercício de argumentos, né? Eu entendo, eu entendo que não, esse exercício não é simples, não é fácil. Na verdade, sim, ele está pronto, é isso que tinha que fazer. Mas ele não é tão simples de você chegar no entendimento de como funciona. Ele envolve muitas coisas que a gente não viu. Então, assim, ele tem muita coisa que a gente não viu ainda, mas dá para ser executado. Ele envolve passagem de parâmetros, ele envolve arrays, que são passagem de parâmetros a gente vê no terceiro semestre, no início de PO. Arrays a gente vê no final desse semestre em LP, e ele ainda envolve a manipulação de passagem de dados do sistema operacional para dentro do programa, né? Então, a comunicação entre sistema e programa. E isso também não é tão simplório, mas é, é comum acontecer algo desse tipo. Se você for fuçar aí nos atalhos do seu computador, você, por exemplo, vai dar uma olhada lá no atalho do Chrome e o seu Chrome já inicia com uma aba específica ou uma página específica, ele pode ter lá o atalho dele ser Chrome e aí depois já vem o site, entre aspas, por exemplo, que ele quer abrir. Instaladores tem muito esquema, então você executa o instalador e aí o instalador, ele instala o programa. Existem os instaladores que são silenciosos também. E aí você passa um barra silent ali na linha de comando, ele faz a instalação para você, padrãozona, e você não vê tela aparecer. E quando você percebe, o negócio já está instalado. Existe também instaladores que você tem o parâmetro uninstaller, e aí você passa o uninstaller e ao invés dele instalar, ele desinstala. É, é muito comum ter coisas desse tipo, né? Você ter parâmetros já especificados na linha de comando. Então, não é algo de outro mundo, pelo contrário, a gente experimenta isso todos os dias, a gente só não percebe, né? E eu gostaria de mostrar nesse momento esse sentimento e essa percepção do que acontece. Para tanto, criei aqui a resolução do exercício que vocês me perguntaram, que era o de passagem de parâmetros é, passando dois argumentos, né? Então, pede-se que passe dois argumentos pela linha de comando. Olha, eu errado aqui, args, né? Tava olhando, tem alguma coisa estranha, agora eu vi o que era. Tá faltando o Szinho ali do args. E aí a gente vai executar esse cara. Se você rodar esse programa, do jeito que ele está aqui, na ideia, e eu estou usando o Gini como ideia, compilando, ele vai compilar, não vai dar problema nenhum, porque não tem nenhum erro de escrita. Então, a compilação prova que eu não escrevi nenhuma bobeira. Mas na hora da execução, ele vai gerar um erro para mim. E aí o erro é uma exceção na thread main, e ele vai falar que é um array index out of bounds exception. Ou seja, é uma exceção que ele está acessando um índice fora dos limites do array. E aí fala, que array é esse? E aí eu mostro para vocês que tem um tal de args, que ele é um array de strings. Então aqui tem o abre e fecha colchetes, que é a indicação de um array. Então é um array. E ele está falando que foi tentado acessar uma posição fora dos limites. Mas, poxa, eu passei aqui a posição 0, que é a primeira, e a posição 1, que é a segunda. E ele deu erro justamente na primeira posição. Se ele deu erro na primeira posição e falou que não existe a posição 0, com certeza não existirá a posição 1, porque ele é em ordem sequencial e ele não pula. Aí a gente tem um detalhe aqui importante que a gente tem que perceber. O que está acontecendo? Eu tenho um array que ele não tem nenhum elemento. Porque na hora que eu executei esse programa, qual que foi o comando que foi utilizado? Vamos escrever aqui, eu vou escrever em forma de comentário para a gente ver aqui. A primeira coisa que a gente fez foi compilar. Então foi Java, C para compilar, e aí eu passo o nome do arquivo que tem o que eu quero compilar, né? Meu arquivo fonte. É o argumentos.java. Maravilha. Quando você faz isso daqui, ele gera para você uma saída que é o argumentos.class.
que é o arquivo que contém a classe compilada em bytecode que vai ser executada, né? Vai ser interpretada. Então, quando eu faço javac, argumentos.java, ele gera o argumentos.class. A gente não trabalha com o arquivo. Ele tem dentro dele essa classe daqui compilada em bytecode. E aí, então, a gente vai ter que executar essa classe. Para executar essa classe, a gente chamou o comando java argumentos, que é o nome da classe e não o nome do arquivo. Então, a gente está chamando essa classe. Essa classe daqui, ela está chamando um systemoutPrint e ela vai mandar mostrar, né, o parâmetro 0 aqui, que é o parâmetro que está no índice 0, ou parâmetro 1 e parâmetro 2, primeiro e segundo, né? É o 0 e 1 em questão de índice. E é isso daqui que são os comandos. E quando a gente faz isso, ele gera essa exceção. Ah, eu fechei a janelinha. Deixa eu rodar para pegar a exceção e colar aqui. Ele gera... Deixa eu compilar de novo, porque já tem mais linha. Ele vai gerar alguma coisa parecida com isso daqui. Aí ele vai gerar algo semelhante a isso. Eu vou só quebrar a linha para que dê para ver tudo, né? Eu acho que vai dar para ver tudo bonitinho. Ele fez isso daqui. E aí o que acontece? Essa saída malucona que ele deu aqui, que é o exception in thread main java lang array index out of bounds, index 0 out of bounds for length 0. Ele tem um comprimento 0. Então, o tamanho é 0. Ou seja, não tem tamanho, ele não tem nenhum elemento. E aí eu estou tentando acessar o elemento que está no índice 0. Lembrando que as coisas no Java começam a partir do 0, seria o primeiro. Pô, mas eu não tenho nenhum. Eu tenho 0. Como que eu vou tentar acessar esse 1 se eu não tenho nenhum? Aí é onde gerou a exceção. E aí ele disse que a nossa exceção aconteceu na linha 15, agora muito provavelmente isso aqui deve mostrar a linha 18 para a gente, né? Porque eu coloquei mais comentário. Só para a gente ver, olha lá, no meu caso vai aparecer aqui na linha 18 por conta da quantidade de comentários. E ele falou, olha, deu um problema na tua classe argumentos, no método principal, no arquivo argumentos.java linha 18, e foi exatamente aqui, nessa linha que deu o problema, porque ele tentou acessar uma posição de um array que não tem elementos. Então, já como não tem elemento, ele dá pau nisso daí. Beleza, tranquilo. Aí o que acontece? Como que eu posso resolver isso daí? Muito simples, é passar os argumentos que eu preciso. Como que eu vou passar os argumentos? Na linha de comando de execução, a gente vai fazer isso daqui. Joãozinho Marieta. Eu quero passar isso daqui, Joãozinho e Marieta. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, não importa. A única coisa que importa para a gente é que tenha essa separação por espaços. Então, eu preciso ter essa separação por espaços. Eu vou executar exatamente esse comando daqui. É esse comando que eu vou executar. Só que para executar esse comando, eu preciso que isso aí venha de alguma forma. Eu preciso chegar nesse comando de alguma maneira. Uma das formas é você chegar até a pastinha aonde você salvou pelo prompt de comando e executar isso daí. No meu caso, como eu estou em ambiente Linux, é muito parecido, mas não é a mesma coisa. Eu estou dentro do meu home, Cristóvão, Dropbox, Fatec, LP, arquivos fonte. Eu deixei lá no arquivos fonte. Eu vou mostrar, eu vou chegar até esse local lá. Então, eu estou só para mostrar aonde eu estou, só aumentando a tela aqui para visualizar melhor. Eu estou lá no Home Cristóvão, eu preciso chegar até o Dropbox Fatec. Então, CD, Dropbox, Fatec, LP, arquivos fonte. Então, cheguei lá na minha linha grandona. E eu vou digitar exatamente esse comando daqui. Deixa eu só rodar ele aqui um pouquinho para baixo para caber aqui na tela. Vou executar esse comando, java argumentos,
Então, eu tenho argumentos.class. Então, se eu der uma listagem aqui em argumentos qualquer coisa, né? Eu tenho lá o argumentos.java, que é o meu arquivo fonte, e a classe compilada, que está dentro do arquivo argumentos.class. Então, eu posso executar a partir daqui. Então, vamos começar a brincadeira e eu vou executar. Vou chamar lá Java argumentos. Se eu executar desse jeito, ele vai ter que dar o mesmo erro que tem lá no outro. Ele deu exatamente o mesmo erro. Mas se eu executar novamente e eu passar, por exemplo, Joãozinho, só um parâmetro, ele vai dar erro na linha de baixo. Por quê? Porque aí o erro não está no argumento 0, está no argumento 1. Então, eu não tenho um segundo argumento. O 0 eu tenho. Tanto é que ele mostrou aqui, ó, o parâmetro que está no índice 0, Joãozinho. Falta mostrar quem está no índice 1. Então, eu preciso de um segundo. Então, se eu pegar lá Java, argumento, Joãozinho e Marieta, ele mostra Joãozinho e Marieta. Ou seja, eu consegui passar pela linha de comando, eu consegui passar a informação para dentro do meu programa, eu posso manipular isso daí. Então, essa apresentação daqui é mais difícil, não é tão simples fazer, mas beleza, funciona. E agora, se eu quiser executar pela IDE, eu tenho algumas possibilidades, mas você tem que lembrar que você tem que fazer e aí depois você tem que desfazer isso daí para que não fique registrado lá para você. No menu construir, você tem lá o definir comandos de construção. No menu construir, definir comandos de construção. Clicando sobre essa opção, você vai ter essa janelinha que a gente já viu em outras aulas. Aqui a gente tem o compilar, que é Java C, e ele tem um porcentagem F. O porcentagem F quer dizer, então, que ele é uma máscara de formatação para o arquivo, para o file, né? E depois ele tem o executar, é Java e aí porcentagem E, que é o arquivo sem a extensão, que normalmente vai ser, né? A nossa classe, quando ela é pública, ela tem o mesmo nome do arquivo. Então, vai dar certo. O que você pode fazer? Na caixinha que está bem ao lado, você coloca o que você quer. Eu acho que aqui, se eu não estou enganado. Vamos experimentar. Eu não lembro se é aqui ou se é aqui. Eu vou testar e a gente vai descobrir. João Maria. Ok. Compilou, ele compila normal, executou, ele não executa. Então não é ali, é na mesma caixinha. Pronto. Já percebi que não é aqui. É aqui na frente. Coloca aqui na frente. Dá um espacinho e aí você coloca o João e a Maria. Deu um ok. Agora, na hora que você manda executar, ele mostra João e mostra Maria. Então, é uma segunda forma de você poder experimentar aí a passagem de parâmetros. O problema que a gente tem, e se eu quisesse imprimir todos os parâmetros? Sei lá, eu quero imprimir agora o mais um que esteja aqui, eu quero imprimir o próximo. E aí, se eu fizer isso daqui, compilar o meu programa, compilação ok, rodar o meu programa, ele dá pau porque ele não tem o terceiro parâmetro. Eu teria que ir lá no menu construir, definir novamente o comando e colocar mais uma opçãozinha lá. Aí fica estranho, né? Então, isso daqui soluciona o problema, mas ele não vai resolver 100%. Então, tá, beleza, não resolve 100%. Eu vou mostrar uma possibilidade de você resolver com quantos parâmetros você passar. Se você passar parâmetro ou se você não passar parâmetro, o teu programa vai funcionar. Então, eu vou salvar esse arquivo aqui como uma segunda versão para que a gente possa ver essa ideia daí. Não é essa a resolução. A resolução é isso daqui que está. O que eu vou fazer é a cereja do bolo, é o plus, né? É o plus a mais. Plus a mais é ótimo, né? Putz, que zoado. Vamos fazer aqui uma versão 2 para o nosso argumentos, né? Eu posso fazer o argumentos agora trabalhar da seguinte forma.
Então, o argumentos, ele pode trabalhar com uma quantidade aleatória de argumentos, sem eu me preocupar quantos argumentos vier, ele vai tratar isso daí. Eu posso fazer, então, uso de um laço de repetição, que a gente já viu, vou utilizar um for, e aí vai ficar mais bonitinho. A gente pode fazer lá um int i começando em 0, porque é a primeira posição, o i indo até menor. E aí menor do que o que, se eu não sei qual que é o tamanho do argumentos, né? Aqui, lembrando que isso aqui é uma variável, você pode chamar de qualquer coisa, né? Sei lá, parâmetros. Poderia chamar de parâmetros. Estou só mudando para mostrar que pode, né? E aí você põe lá parâmetros, ponto, seu tamanho, ponto length, e é uma propriedade. Essa propriedade, então, ela diz o tamanho do array, e eu vou incrementando de um em um. Se eu fiz isso daqui tudo certinho, bonitinho, eu posso fazer, só mudar aqui para parâmetros. Eu posso ir colocar aqui minha variável de iteração e bonitinho ele vai funcionar. E aí a gente pode, só para deixar ele mais bonitinho, né? A gente pode colocar aqui o nosso i. E aí, beleza. Agora, se eu compilar o meu programa e rodar ele, ele vai mostrar que tem o João e a Maria. E se eu tivesse mais, né? Vamos colocar mais lá na nossa, no nosso construir, definir comandos de construção. João, Maria, Tony, Josie, Fran, Cris, Rod, estou colocando separado por espaço. Nem sei quantos eu coloquei. Dei um OK, vou executar e aí ele mostra todo mundo. E aí ele mostra todo mundo indiscriminadamente, ele não quer nem saber e ele vai mostrar tudo. Aqui eu estou colocando nome de pessoas, mas poderiam ser comandos, e você poderia tratar esses comandos, poderia fazer parseamento, verificar, e aí fica a gosto de qualquer um, né? Você vai colocando os nomes lá e os parâmetros e ele vai lidando. Então, esse daqui é o bonitão que faz com a quantidade. E aí você fala assim, mas e se eu não passar nenhum parâmetro? Beleza, vamos lá no construir e vamos corrigir. Lembra que você tem que tirar isso daqui, ó. Esses negócios não pode ficar. Tem que ficar Java, espaço, entre aspas, porcentagem E. Se tiver isso daí, ok, maravilha, compilou, rodou. E aí ele não mostra nada. Perfeito, porque não tinha nada para ser mostrado. Era isso mesmo que tinha que acontecer. E aí ele funcionou. Tá aí a explicação do argumentos e o cerejinha do bolo aqui, que é a versão 2, que é para quantidade qualquer de argumentos, ele resolve. Lembrando que os nossos argumentos, eles podem o args pode ser trocado o nome dele, você pode utilizar isso daí, e aí fica a gosto você verificar se tem parâmetro para fazer alguma brincadeira, algum teste, alguma verificação, né? Aí é só questão de tratar isso daqui. Alguma dúvida sobre o funcionamento desse cara? Não? Então, maravilha.